Olá, gente, tudo bem? Vamos aí a mais uma aulinha de reposição. Bom, vamos começar com a questão número 1, que ele fala o seguinte, ó. Considere o texto abaixo para responder a questão. É um texto do Ariano Suassuna, né? Olha o que ele vai dizer nesse texto. O que houve em Canudos e continua a acontecer hoje no campo, como nas grandes cidades brasileiras, foi o choque do Brasil oficial e mais claro com o Brasil real e mais escuro. Euclides da Cunha, formado como todos nós pelo Brasil oficial, de repente, ao chegar ao sertão, viu-se ofuscado pelo Brasil real de Antônio Conselheiro e seus seguidores. Sua intuição de escritor, de gênio e seu nobre caráter de homem de bem colocaram-no imediatamente ao lado do conselheiro, para honrar a glória do escritor. De modo que, entre outros erros e contradições, só lhe ocorreu, além da corajosa denúncia do crime, pregar uma modernização que consistiria, finalmente, em conformar o Brasil real pelos moldes do Brasil oficial. Isto é, uma modernização falsificadora e falsa, que, como que estão tentando fazer agora, e talvez pior do que uma invasão declarada. Esta apenas destrói e assola, enquanto a falsa modernização no campo, como na cidade, descaracteriza, assola, destrói e avalita o povo no Brasil real. Então, na verdade, esse texto do Suassuna é um texto endossando a postura, né, de Euclides da Cunha, que lembra que quando ele vai cobrir a guerra de Canudos, o conflito de Canudos, ele vai primeiro, né, achando que o movimento era um movimento a favor da monarquia, um movimento que queria, né, colocar o Brasil de novo naquele momento, entre aspas, de atraso. E quando ele chega lá, ele percebe a verdadeira realidade do Brasil, que Canudos era nada mais que um vilarejo com pessoas ali que estavam querendo fugir desse Brasil, né, de exclusão, e que ele acaba depois invertendo, né, a sua opinião e percebendo que o que acontecia na verdade ali era uma outra realidade. Bom, a questão vai trabalhar um elemento muito interessante de agricultura Brasil. Olha o que ele coloca lá na letra A. Identifique e explique dois elementos da questão agrária brasileira contemporânea que justificam a expressão falsa modernização no campo. E letra B. Descreva uma característica comum entre o movimento de Canudos e os movimentos sociais que atuam no campo brasileiro na atualidade. Então, assim, vamos por partes. Quando ele coloca para a gente explicar o elemento, né, que ele chama de falsa modernização do campo, nós trabalhamos isso em sala com outra expressão que dá no mesmo, que é muito parecida, que é a modernização conservadora. Ou seja, ao mesmo tempo que o Brasil, né, vivencia momentos de transformação, de incorporação de elementos técnicos e científicos dentro do seu processo agrícola e na sociedade como um todo, eu não vou limitar isso ao campo, né? Se eu for pensar aí nas cidades, isso também acontece, a gente implementa uma modernização técnica, a gente consegue ainda manter ou mantém, né, relações arcaicas. Então o campo brasileiro, a partir dos anos 70, na verdade, a partir dos anos 50, né, com a modernização da agricultura, com um processo aí de introdução de novas tecnologias que a gente chama de Revolução Verde, você tem a chegada no campo brasileiro de tratores, colheitadeiras, semeadeiras, arados, adubos, fertilizantes, sementes modificadas geneticamente, correção de solo, mas ao mesmo tempo se mantém algumas relações arcaicas de exploração no campo, como o latifúndio, a utilização de terras de forma improdutiva e de forma especulativa, a exploração do trabalhador, a falta de acesso ao pequeno e médio agricultor sobre essas tecnologias, a falta de apoio financeiro do governo e de outras entidades financeiras ao pequeno e médio agricultor que produz para o mercado interno. Então, todos esses elementos, eles acabam criando um paradoxo, que ao mesmo tempo que você moderniza, você ainda mantém conservado algumas relações arcaicas. Então, quando nessa questão ele fala, indique e explique dois exemplos, a gente poderia citar o acesso desigual à tecnologia por parte dos pequenos e dos grandes agricultores. Eu poderia falar da manutenção de relações de trabalho ainda de exploração, que eu não tinha comentado anteriormente, mas eu coloco agora, como, por exemplo, ainda a manutenção de relações como boia fria. Eu poderia falar disso. Eu poderia falar da falta, né, de financiamento e de apoio financeiro ao pequeno e médio agricultor. Então, tudo isso corrobora com essa falsa modernização. Então, a gente fala que o campo brasileiro hoje é moderno, ele é parcialmente moderno.
ele é moderno em técnicas, mas em relações de trabalho, em relações de apoio ao pequeno e médio agricultor, ele ainda é muito excludente. Já a letra B, quando ele coloca lá, descreva uma característica comum entre o movimento de Canudos e os movimentos sociais que atuam no campo brasileiro na atualidade. Assim, eu tenho quase certeza que todo mundo pensou, né, aí em casa no MST. Né? Alex, eu poderia citar o MST? Óbvio, é perfeito. Né? Porque o MST ele tem alguns elementos que se assemelham a Canudos. Né? É um movimento que luta contra a exploração do homem pelo homem no campo, né? da superexploração do camponês. Ele é um movimento que luta contra a concentração fundiária, que foi um elemento que acabou levando ao movimento de Canudos. Ele luta também contra as terras improdutivas, que não estão relacionadas também diretamente com a questão da concentração fundiária. Então tudo isso acaba entrando como elemento chave para você responder essa questão. Mas você poderia falar de outros movimentos também, né? Eu poderia falar de movimentos que têm características parecidas, né, no campo, com também o MST, como a Via Campesina, né, como o CPT, a Comissão Pastoral da Terra, que são movimentos que lutam contra a opressão do grande latifundiário e dos grandes produtores agrícolas contra a população camponesa, a população, né, de poceiros. Né? O CPT, por exemplo, a Comissão Pastoral da Terra, ele também tem um elemento interessante em relação a Canudos, porque assim, apesar de Antônio Conselheiro não ser um homem oficialmente da igreja, ele usou, né, um elemento religioso também para angariar apoio. E, na verdade, o CPT, a Comissão Pastoral da Terra, você tem a Igreja Católica, né, nessas regiões bem longínquas do Brasil, sendo uma das principais articuladoras, né, da resistência desses oprimidos camponeses aí contra a violência, contra a exploração do trabalhador. Então, eu poderia também citar, mas óbvio que o mais importante, aí, o movimento social camponês brasileiro mais importante, atualmente, sem sombra de dúvida, é o MST. Né? Então pode falar da questão, explicando isso, da organização do MST hoje, né? Num conjunto de camponeses que lutam por um bem comum, como foi Canudos, né? A ajuda que eles realizam entre si, as suas marchas, enfim, são elementos que poderiam entrar nessa resposta da número 1. Então a questão número 1 é uma questão basicamente falando sobre a estrutura agrária, a estrutura fundiária brasileira e todas as suas evoluções. Só para corroborar, e a gente fazendo um link aí com a história, que Canudos não foi nenhum primeiro nem um único movimento de caráter campesino, né? De movimento campesino no Brasil. Nós tivemos outros movimentos ao longo da história, né? Contestado, enfim. São movimentos importantes, mais recente as ligas camponesas antes da ditadura militar, são importantes para a gente dar uma revisada aí para as provas, na prova da UERJ que está vindo. Mas enfim, vamos para o número 2. Olha o que ele vai colocar na número 2. A número 2 é uma questão que fala sobre a integração do território brasileiro, sobre modalidade de transporte, o custo que isso impacta sobre as contas públicas. Ele coloca um texto que diz o seguinte: o valor pago por uma saca de milho a um produtor na cidade de Sorriso, no Mato Grosso, é de R$ 10,5, 4,6 dólares. Já em Cascavel, no oeste do Paraná, o agricultor recebe R$ 18, 7,8 dólares. No caso da soja, um agricultor recebe, em média, R$ 63, 27,5 dólares por saca no Mato Grosso, enquanto no Paraná o valor gira em torno de R$ 67, 29,2 dólares. Aí a pergunta: apresente e explique pelo menos um fator geográfico responsável pela diferença entre o preço pago ao produtor no Mato Grosso e no Paraná. Bom, o fator é muito simples, né? Tem a ver com a infraestrutura de escoamento dessa produção. A gente tem que lembrar que esse é um dos pontos chaves hoje, é um dos principais gargalos da atividade agropecuária brasileira e da atividade geral do centro-oeste do Brasil. A região centro-oeste do Brasil, que é a região que está mais afastada, né, de uma área litorânea, você fala assim, mas o norte. O norte do Brasil, na região aí onde pega a grande Amazônia, ela tem muitas vias fluviais que acabam se conectando com o mar, né? Então mais baratas. Agora o centro-oeste brasileiro tem muita dificuldade de escoar a sua produção, não só agrícola, agropecuária, mas de outros produtos também. Isso acaba onerando demais o valor final, né, recebido pelo produtor interno. Por quê? Porque o Brasil utiliza predominantemente um sistema rodoviário de transportes. Então você tem mais de 70% das sacas de soja que saem do centro-oeste brasileiro tendo que percorrer mais de 1.000 quilômetros de rodovia para chegar até as ferrovias paulistanas, e das ferrovias paulistanas, né, paulistanas não, né? Tem uma conexão já ali da Ferro Norte no Alto Araguaia, em Mato Grosso do Sul. Então elas se deslocam por todo o estado do Mato Grosso até chegar à fronteira do Mato Grosso do Sul, para depois caminhar de trem
até o litoral leste brasileiro, ou pegar, né, as rodovias do norte, que são mais precárias ainda, para conseguir escoar para alguma vertente do afluente do Rio Amazonas e conseguir escoar a produção para o mercado externo. Então, o frete pago nesse modal rodoviário, a baixa capacidade de carga do rodoviarismo, né, o elevado custo do frete acaba onerando demais e pesando demais no bolso do produtor. Então acaba que sobra menos dinheiro no bolso do produtor do Mato Grosso. Em compensação, em Cascavel, com a distância de Cascavel, que está no interior do Paraná, até o litoral do Paraná, onde está o porto de Paranaguá, é muito menor, a distância percorrida é muito menor, o custo desse frete também é muito inferior, acaba sobrando mais lucro para o produtor do Paraná. Mas mesmo assim, o produtor do Paraná é obrigado a usar rodovias, porque você não tem nem ferrovias nem hidrovias capazes de criar, né, um sistema mais fluido e mais barato nesse escoamento. Mas repara que essa distância geográfica, né, e é o que ele está pedindo para você, então acho que a resposta tem que girar em torno disso, é o principal fator. Mais uma vez, lembra, isso está inserido no custo Brasil. O custo que o empresariado tem de investir no mercado brasileiro. Né? Quando você tem um mercado brasileiro que que apresenta uma infraestrutura muito precária e você não tem muita possibilidade, né, de variar essa infraestrutura de escoamento no transporte, isso precariza. Lembra, ó, o termo que a gente usa. O transporte no Brasil ele é pouco multimodal, ou seja, eu tenho poucas ofertas de tipos de transporte, eu acabo sendo empurrado a usar apenas um modal, que é o rodoviário, e além de ser pouco multimodal, consequentemente ele é pouco intermodal, ele é pouco interconectado. Então isso acaba onerando e tirando grande parte da competitividade que o Brasil tem no mercado internacional. A gente tem projetos, né, que visam minimizar isso no Centro-Oeste. O grande projeto é o Ferro Norte, que já tem um trecho já construído e outros trechos em expansão, que visam ampliar uma rede ferroviária para conectar o Centro-Oeste às regiões litorâneas e aos rios do Amazonas, com uma infraestrutura ferroviária, fazendo uma intermodalidade ferroviário, aquaviário, para você ampliar a capacidade de carga e diminuir o custo de frete, de transporte desse produto, barateando e tornando o Brasil mais competitivo. Beleza? Então uma questãozinha assim, que não é difícil, mas era importante você lembrar, né, desses elementos que marcam a análise sobre a modalidade de transporte no Brasil. Bom, vamos para a questão 3. A questão 3 é uma questão da parte física, é uma questão bem interessante. Ele coloca uma imagem aí, né, dos meandros do rio Amazonas e escreve o seguinte: diferentemente do que apresenta a exuberância de sua floresta, da sua flora, a floresta amazônica possui um solo pobre em nutrientes. Na verdade, gente, isso é uma característica de ambientes tropicais. Geralmente, ambientes tropicais, onde o índice pluviométrico é muito elevado, os solos são pobres em em sais minerais, por causa de um processo chamado lixiviação. Lembra que a lixiviação é um elemento erosivo, né? Quando a água da chuva bate no solo, essa água da chuva lava esse solo e tira os nutrientes que são solúveis em água. E a enxurrada leva esses nutrientes ou para os lençóis freáticos ou para a calha dos rios. Então esses solos tendem a ter uma capacidade mineralógica reduzida por causa da lixiviação. No caso da Amazônia, a gente sabe muito bem que o que compensa essa pouca, né, oferta de sais minerais no solo é alto teor de matéria orgânica, né, a partir do processo de retroalimentação da floresta e essa camada superficial serrapilheira, que é a camada superficial de humus, que acaba sendo a principal fonte de nutrientes para a vegetação. Mas enfim, ele vai perguntar o seguinte, ó: explique como o processo de lixiviação reduz a concentração de nutrientes no solo amazônico. Letra B. Relacione a cor turva das águas de muitos rios amazônicos ao processo explicado no tópico anterior. Então, repara que é uma questão que, se você não conseguir responder a letra A, dificilmente você vai responder a letra B. Tá? Mas olha o que ele coloca na letra A. Explique como o processo de lixiviação reduz a concentração de nutrientes no solo. Eu acabei explicando, né? Então você vai ter que dizer que a água da chuva, né, a intensidade e a quantidade de chuva que você tem nessa região acaba acelerando o processo, né, de lavagem dos nutrientes quando essa água entra em contato com o solo. E essa lavagem acaba que a enxurrada, né, o escoamento dessa água e a infiltração levam esses nutrientes ou para os lençóis freáticos, para as camadas mais profundas do solo, ou para a calha dos rios, né? E aí esses nutrientes são levados aí pela enxurrada mesmo e pela ação dos rios para outras localidades. Então você acaba tendo uma região,
né, com um solo pobre em sais minerais. E a letra B, relacione a cor turva das águas de muitos rios amazônicos ao processo explicado no tópico anterior. Na verdade, esse processo erosivo, né, ele não só a lixiviação, mas também a própria erosão como um todo, quando você transporta o material particulado para dentro da calha dos rios, você carrega não só matéria orgânica, mas partículas do solo, né, sedimentos em decomposição, para dentro do rio. E ao carregar esses sedimentos, né, orgânicos e sedimentos mineralógicos para dentro do rio, você acaba deixando a água do rio turva pela grande carga de sedimento depositado dentro do rio. Então, por exemplo, um dos rios que forma o Rio Amazonas, o Rio Negro, a sua tonalidade negra tem a ver com as partículas que estão em suspensão e sendo carreadas, transportadas pelo rio. Então, na verdade, a letra B, você vai ter que dizer que essa cor turva ela é fruto de uma carga de sedimento de matéria orgânica transportado pelo processo erosivo e pela lixiviação para dentro da calha dos rios, dando ao rio essa tonalidade. Vamos pegar um outro exemplo, né? Em Buenos Aires e Montevidéu, né? Ali você tem a foz do Rio da Plata, né? O Rio da Prata. E o rio ele é prateado, ele tem essa tonalidade prateada porque você tem sedimentos em suspensão. A foz do rio é o destino final de sedimentos, e quando o rio deposita esses sedimentos na sua foz, esses sedimentos ficam, né, em suspensão, e quando o sol bate, você tem aquela tonalidade prateada. Então tem a ver com a carga de sedimentos na região. Então, para você explicar a cor turva das águas, você tinha que falar do processo erosivo que carrega, né, matéria orgânica e carrega solo, né, particulado para dentro dos rios, dando essa tonalidade, né, diferente. Bom, então essa é a número 3. Bom, vamos para o número 4. Ele coloca o seguinte no número 4. Analise os climogramas. Esses são gráficos que registram o comportamento da temperatura e da precipitação ao longo dos meses do ano em qualquer tipo de clima. Vamos recapitular isso. O que é um climograma? Como diz, ele já descreveu aqui, é um gráfico que vai te mostrar o comportamento climático de dada região. E para você entender o comportamento climático, a gente tem que avaliar duas coisas. Como ocorre a variação da sua temperatura ao longo do ano, né, ao longo dos meses do ano e, consequentemente, das estações do ano, e como ocorre o comportamento da pluviosidade. Lembra que as linhas sempre representam a temperatura e as barrinhas representam os índices pluviométricos. Aí ele coloca dois climogramas aí, né, um de Entebbe, né, em Uganda, e o outro climograma de Ain Salam, Salaha, na verdade, na Argélia. Mas enfim, e aí ele coloca os climogramas e assim, fazendo uma análise rápida dos climogramas antes de ler a pergunta, dá para perceber o seguinte, no climograma de Uganda, que a gente observa, ó, uma pluviosidade considerada, né, até relativamente alta em alguns meses do ano, né, e você tem uma temperatura que não oscila muito, né, e é uma temperatura, vamos botar em média, né, fica ali oscilando na casa dos 20 graus. Agora, quando eu olho para o clima na Argélia, a gente percebe uma pluviosidade muito baixa e temperaturas muito elevadas, algumas chegando na casa de quase 40 graus, né, Celsius. Então, vamos ver o que ele vai perguntar aqui, ó. Descreva as características dos climas representados nos climogramas de cada local e letra B, identifique quais são esses climas. Então, na verdade, se ele quer que você identifique o clima e defina, caracterize cada um desses climas. Olhando para a imagem, e aí assim, não tem como, né? Esse tipo de questão, ele necessita de um estudo prévio dos tipos de clima. Você tem que conhecer os tipos de clima e as características dos climas, para você, a partir dessa interpretação, lembrando das características, fazer a correlação. Uganda está localizado, assim, a localização geográfica muitas vezes te ajuda nesse tipo de questão. É óbvio, né, que ele fala de Uganda e Argélia, ele está falando de dois países africanos, né? A gente sabe que Uganda, na verdade, que já não é um país tão conhecido da maioria, mas Uganda está localizado próximo ali da região leste, né, oeste da África, oeste não, leste, né, está mais próximo do chifre da África, e é uma região que está próximo da linha do Equador, na zona intertropical. Só que, se está na zona intertropical, só pode ter basicamente dois climas, ou um clima tropical ou um clima equatorial. Só que por conta das suas baixas temperaturas, Uganda está localizado numa região mais alta da África, em áreas de planaltos. Então, na verdade, esse clima aqui é um clima que a gente chama de clima tropical de altitude.
Então, assim, respondendo a letra B, que ele pede para identificar o clima, é um clima tropical de altitude. E qual é o conceito? Quais são as características de um clima tropical? Todo clima tropical, gente, ele é um clima marcado por duas estações bem definidas. O verão tende a ser muito úmido e o inverno mais seco. Só que como ele é de altitude, né, a altitude acaba predominando sobre outros fatores climáticos, né, sobre outros elementos e fatores climáticos. Então você tem temperaturas mais amenas. Mas repara que como Uganda está no hemisfério norte, o período chuvoso ele ocorre mais no meio do ano, quando é o verão. Né? Então você tem aí uma região, né, Uganda, com clima tropical de altitude, de verão chuvoso e inverno mais seco, e o outro clima era um clima mais fácil. O clima da Argélia é um clima desértico. A Argélia está ali na região norte da África, fronteira já ali, né, com a região mais mediterrânea, mas também tem vasta parte do seu território dentro do clima que nós chamamos de desértico, e você percebe que as temperaturas são bem elevadas e a quantidade de chuva é bem pequena. Então aqui é um clima desértico, né? É um clima desértico que é marcado exatamente isso, por elevadas temperaturas e uma pluviosidade muito restrita e muito limitada. Então, ó, respondendo a questão, a gente vai falar exatamente na letra A, caracterizando que o clima de Uganda é um clima marcado por temperaturas mais amenas, né, com a pluviosidade concentrada aí entre a primavera e o verão, né, que é o período mais quente. Enquanto na Argélia, a gente vai falar que nós temos aí um clima desértico com elevadas temperaturas o ano inteiro e baixa pluviosidade. Na letra B, né, só definir os climas, tropical de altitude Uganda e o clima desértico na região da Argélia, tá? Sem muita complicação, mas é uma questão que requer um pouquinho assim do estudo prévio dos tipos climáticos. Então, dá uma olhadinha nisso daí, não deixa de revisar isso. Bom, então vamos para a questão 5. A questão 5 ele coloca uma tabela, né? E coloca assim, as 10 maiores megacidades do mundo em 90 e a projeção das 10 maiores megacidades em 2030. Aí o que ele coloca lá, ó, em 90, Tóquio, Osaka, Nova York, Cidade do México, São Paulo, Mumbai, Calcutá, e oitavo Los Angeles, depois 10º Seul, 9º Seul e 10º Buenos Aires. Em 2030, ele coloca lá, ó, Tóquio, Nova Delhi, Xangai, Mumbai, Pequim, Dakar, Karachi, Los Angeles, Cairo e Cidade do México. Dá para perceber que houve uma mudança significativa de 90 para 2030. Mas vamos ver o que ele vai perguntar, ó. O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países do mundo. Na tabela mostra-se dados passados e projeções da ocorrência no mundo desse tipo de específico de aglomeração urbana. Apresente o critério demográfico que define megacidade. Comparando as duas colunas, identifique uma tendência da distribuição espacial das megacidades do mundo. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Megacidade, e aí eu já vou conceituar para responder a primeira parte da pergunta, são todas as cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Então, cidades com mais de 10 milhões de habitantes são classificadas como megacidades, tá? E essas megacidades, elas são fruto de uma dinâmica urbana que nós chamamos de macrocefalia urbana. Tá? A macrocefalia urbana é um conceito que acompanhou a maioria dos países que se urbanizaram ao longo do período da segunda revolução industrial e hoje vem acompanhando muitos países desenvolvidos. E essa macrocefalia é fruto do quê? O que é a macrocefalia urbana? É quando você concentra investimentos e atividades econômicas em cidades específicas. Como você concentra isso? Porque lá na segunda revolução industrial a dinâmica econômica era assim, né? A ideia de concentração dos investimentos pela necessidade de você estar próximo da matéria-prima, do mercado consumidor, de outras indústrias, da infraestrutura, né, de transporte, de energia, você concentrava e ao concentrar investimentos e atividades econômicas de uma cidade específica, essa cidade acabava atraindo um grande fluxo populacional, atrás de empregos, atrás de melhores qualidades de vida. E aí fizeram com que essas cidades, né, tivesse um crescimento muito acima do esperado, gerando aí a formação das megacidades e de grandes metrópoles. No entanto, esse processo nos países desenvolvidos, com o passar do tempo, né, ele foi sendo resolvido. Eles foram dotando as suas redes urbanas de
com uma melhor infraestrutura, diversificando as cidades, diversificando os investimentos em outras cidades, o que possibilitou um processo de deseconomia de aglomeração. Essa deseconomia de aglomeração é a saída dos investimentos que se concentravam nas grandes metrópoles para outras cidades, do seu próprio espaço urbano, e fazendo com que a população também se dispersasse de uma maneira não tão concentrada assim pelo espaço urbano. Só que nas nações subdesenvolvidas ou emergentes, que vêm alavancando o seu processo de urbanização dos anos 90 para cá, esse processo ainda está em curso, ele não foi superado ainda. Então a gente consegue perceber, e aí respondendo já a segunda parte da questão, que a tabela, ela mostra que, num primeiro momento, a maior parte das megacidades estavam nos países desenvolvidos. Vamos só para eu ter uma ideia contar aqui, ó. Em 90, nos desenvolvidos, eu tenho Tóquio, Osaka, Nova York, Los Angeles, vou botar aí Seul. Das 10 cidades, 5 localizadas em países ditos aí com alto nível de desenvolvimento. Quando eu olho para 2030, das 10 cidades, eu só tenho Tóquio e Los Angeles dentro de países considerados desenvolvidos, ou seja, passaram a ser só 2, né? E 8 das 10, em 2030, vão estar localizados em países considerados emergentes, né, ou em desenvolvimento. Nova Delhi na Índia, Xangai na China, Mumbai na Índia, Pequim na China, Dakar em Bangladesh, Karachi no Paquistão, Cairo no Egito e a cidade do México no México. Então, quando ele te pergunta na segunda parte, comparando as duas colunas, identifica uma tendência da distribuição espacial das megacidades no mundo, a tendência é essa, né? A tendência é que as megacidades passem a estar mais presentes em países considerados emergentes ou em desenvolvimento do que nas nações desenvolvidas, fruto da aceleração do seu processo de urbanização e de industrialização. Beleza? Então, é uma questãozinha, né, tranquila, fácil de análise da tabela e lembrar do conceito de megacidade. Bom, olha a questão 6. A erosão dos solos é um fenômeno natural e acontece em áreas onde existe certa declividade. O delta do rio Nilo, lembra? Delta é a foz do rio, né? É o formato do rio, né, da foz do rio em delta. Lembra que tem delta e estuário. Delta é quando você tem a formação daquelas ilhas, né, de sedimentos, e o estuário é uma foz aberta, que não tem formação de ilha de sedimento. Por exemplo, é historicamente conhecida pela deposição de sedimentos férteis, que provém da erosão dos solos na Etiópia. Ou seja, em alguns lugares a erosão e a deposição dos sedimentos contribuem para a manutenção da fertilidade natural do solo. O que ele está querendo dizer aqui? O rio Nilo ele vem carregando sedimentos lá da Etiópia e quando chega na sua foz, onde é mais plano, que ele tem menor velocidade, ele não contém força suficiente de arrastar esse sedimento e empurrar ele para dentro do Mediterrâneo. Então vão se acumulando sedimentos ao longo da sua foz, formando essas ilhotas, que nós chamamos de deltas, e a partir daí a gente tem exatamente a formação desses solos férteis. São sedimentos carregados de várias regiões aí da África. Aí ele continua colocando lá. Durante séculos, a fertilidade do rio Nilo se manteve, mas a construção de barragens, o que seriam barragens? Você construir barragens no meio do rio para você represar essa água e conseguir irrigar áreas, né, no deserto do Saara ou produzir energia hidrelétrica. Para o controle do regime hídrico, alterou esse equilíbrio. Porque se você barra o rio, você vai ter uma menor quantidade de água e sedimentos passando para chegar até a sua foz. Os problemas relacionados à erosão são agravados quando as taxas de perda de solo ultrapassam certos níveis naturais, o que normalmente resulta na falta de práticas conservacionistas. Ou seja, então tem um momento que a erosão ela deixa de ser natural e ela passa a ser ampliada pela ação do homem, pela ação antrópica. Então o texto trabalha um pouquinho de todos esses elementos que eu fui explicando aí para vocês. Ele coloca lá na letra A, explique o que são erosão e assoreamento. Letra B, em rios de áreas tropicais, que sinal evidencia a ocorrência da erosão? Aponte uma causa da erosão em áreas urbanas, periféricas das grandes cidades, das regiões tropicais. Então, assim, a letra A ela é bem simples e direta, é uma questão conceitual. Ele pede para você definir o que é erosão e o que é assoreamento. Na verdade, lembra, o assoreamento está atrelado à erosão. A erosão é quando você tem um processo, né, de perda física e ou química do solo pela ação dos agentes externos do relevo. Que agentes externos são esses? Pode ser a chuva,
Pode ser a chuva, pode ser o rio, pode ser mar, pode ser gelo e pode ser vento. Esses 5 agentes externos, eles atuam no processo erosivo, transportando sedimentos, né, para outras regiões. Então, quando ele pede para você definir aqui, né, a erosão, eu tinha que falar disso. A erosão é um fenômeno natural, né, quando ocorre o processo de transporte, desgaste, transporte e sedimentação, né, dessas partículas dos sedimentos do solo, e o assoreamento, ele nada mais é do que quando você tem a queda desses sedimentos para dentro da calha do rio, diminuindo largura e profundidade do rio. Muitas vezes provocado pelo desmatamento da sua mata ciliar, que é a mata que deveria segurar e travar ali e conter essa queda de sedimentos para dentro do rio. Então o assoreamento é uma erosão que acontece para dentro do rio, né, diminuindo sua largura e profundidade. Na letra B, em rios de áreas tropicais, que sinal evidencia a ocorrência de erosão? E aí ele coloca, aponte uma causa da erosão em áreas urbanas periféricas das grandes cidades de países tropicais, de áreas tropicais. Então, olha só, o que eu posso colocar aqui? O que seria uma causa? Na verdade, a gente acabou trabalhando uma questão anterior, que é a questão, se eu não me engano, 3, que fala sobre isso, né? Um elemento dessa erosão é quando você vê a água do rio muito turva, né, com uma cor meio barrenta, ou, né, uma tonalidade turva, não tão cristalina, que mostra que você tem uma grande carga de sedimentos dentro daquele rio. Então, na primeira parte dessa pergunta, então era só dizer que a coloração turva, amarelada ou avermelhada, que aí também depende do tipo de sedimento que está sendo lançado ali do rio, e evidencia que tem muita carga sedimentar dentro desse rio e pode ser um indício de um processo erosivo mais intenso. E aí, na segunda parte da pergunta, ele quer saber um impacto, né? Vamos ler aqui de novo para ficar bem claro. Ó. Aponte uma causa da erosão em áreas urbanas periféricas das grandes cidades nas regiões tropicais. Então, assim, o que pode causar uma erosão? Eu posso colocar aqui como causa dessa erosão, como eu já tinha comentado, né? O desmatamento, né? O desmatamento e a ocupação desordenada da faixa marginal de proteção dos rios. Eu posso falar até do processo de retificação desse rio. Isso pode gerar uma série de impactos que podem provocar inundações, podem provocar uma série de danos às comunidades que estão vivendo ali. Então, assim, eu acho que o desmatamento, né, é o principal elemento, e esse desmatamento, muitas vezes, ele vem acompanhado de uma ocupação desordenada, né, já que a gente tem uma lei que, né, deve proteger, ela tem a obrigação de proteger, é isso que ela diz, a faixa marginal dos rios, para que não ocorram esses processos erosivos, esses deslizamentos, esses assoreamentos, e comprometa, né, o curso do rio adiante. Então, basicamente, falando desses 2 elementos, você matava a questão número 6. Bom, vamos para 7. Agora, 7 já é uma questão que a gente vai, né, a gente veio aí falando de algumas questões de física, agora a gente vai falar um pouquinho da geopolítica. E de um elemento muito contemporâneo. Então olha o que ele coloca lá. Ó. Ucrânia protesta contra a inclusão de clubes da Crimeia no futebol russo. Aí ele coloca um mapa aí da Ucrânia e mostra ali onde está a Crimeia e coloca assim, ó. A UEFA anunciou que não vai reconhecer os jogos de times da península disputados como membros da União de Futebol da Rússia. Em agosto de 2014... 3 clubes de futebol da Crimeia, que foi incorporada à Rússia, estrearam no Campeonato Nacional Russo. Em resposta ao ato, a UEFA anunciou que não vai reconhecer os jogos dos clubes da Crimeia disputados sob o auspício da União de Futebol da Rússia, mas ao mesmo tempo não impôs sanções contra o país. A crise no final de 2013, que levou ao separatismo verificado entre comunidades situadas no sul da Ucrânia, representa um fenômeno político e cultural. Com base nesse fato, letra A, explique o conceito de Estado Nacional e como ele se diferencia do conceito de nação. B, indique qual desses conceitos é manifestado pelos habitantes da Crimeia em relação à Ucrânia. Então, deixa eu falar um pouquinho de algumas coisas importantes aqui. Fazer um breve comentário sobre essa questão ucraniana, que ainda está em curso. O que vai acontecer, gente, é que no final de 2013, uma disputa dentro da Ucrânia ela
retomada, né? Desde que a Ucrânia deixou de pertencer à União Soviética, a gente tem uma relação Ucrânia e Rússia que ela vem numa gangorra, né? De aproximação e afastamento. E isso já vem de tempos pretéritos. Por quê? A região da Ucrânia ela sempre teve uma influência muito grande do Império Russo. E isso se reforçou no período da União Soviética, porque a Ucrânia era a segunda república mais importante dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Com o fim da União Soviética, a Ucrânia se torna um país independente, mas ainda continua sob forte influência. E os presidentes que vão assumir a Ucrânia da União Soviética são presidentes que, na maioria das vezes, estavam pró-Rússia, né? Ou seja, eram governos favoráveis às políticas russas. No entanto, nas últimas 3 eleições, né, nós tivemos a presença de um presidente que vai tentar romper um pouco isso, né? Esse presidente vai participar de uma revolução chamada Revolução Laranja. Ele acaba percebendo que essa aliança com a Rússia não estava trazendo grandes progressos econômicos para a Ucrânia. Então ele começa a tentar uma nova proposta, né? Sair um pouco das asas, né? Tirar a Ucrânia um pouco das asas do Império Russo, né, da Rússia, e tentar se alinhar um pouco com o bloco europeu, visando exatamente arrecadar, né, investimentos numa possível aliança com a União Europeia. E estabelece o início de um diálogo com o bloco europeu. Isso vai desagradar o governo russo, isso vai desagradar parte da população ucraniana que é descendente de russa, né, são de origem russa. E aí o presidente que estava no poder em 2013 já voltou a ser um presidente pró-Rússia. E esse presidente pró-Rússia se comprometeu a não assinar o acordo que pretendia incluir a Ucrânia futuramente na União Europeia. E isso acabou gerando um racha dentro do país. O país ficou rachado. E essa rachadura no país também já vem de muito tempo, né? Você tem parte da Ucrânia sendo uma Ucrânia nacionalista, que quer, né, garantir a hegemonia e a autonomia ucraniana, e uma parte da Ucrânia pró-Rússia, já que durante todo o período stalinista, o Stalin incentivou a migração de muitos russos para vários desses países que pertenciam à União Soviética para garantir, né, a hegemonia e o controle da Rússia sobre todos esses territórios. Então o país hoje tem uma população muito significativa na sua porção, né, sul, onde está a Crimeia, e na sua porção mais a leste, de pessoas que são falantes de russo e são pró-Rússia. E aí, quando esse presidente decidiu manter a sua aliança com a Rússia, os ucranianos, nacionalistas, percebendo que isso não, né, ao longo do tempo não estava trazendo benefícios para a Ucrânia, decidiram ir para as ruas e se manifestar contra essa postura. E essas manifestações acabaram tomando um tom muito violento, isso acabou levando à renúncia do presidente, né, que não queria negociar com a União Europeia, e essa renúncia acabou levando a esse separatismo, porque ao ocorrer a renúncia, um novo presidente assumiu o poder, um presidente de caráter mais nacionalista, que, né, abriu diálogo com a União Europeia, fazendo com que alguns setores, né, alguns territórios ucranianos se desvinculassem da Ucrânia e se anexassem à Rússia, ainda sem reconhecimento internacional, mas com reconhecimento russo. A Crimeia é um exemplo disso, a Kharkov é outro exemplo disso. Então você tem um conflito ainda que não está bem definido. Mas a questão, ela nem vai entrar muito nesses detalhes. Ela vai querer uma coisa mais, né, conceitual. A letra A pergunta, explica o conceito de Estado Nacional e como ele se diferencia do conceito de nação. Então, olha só, são 3 elementos distintos aí. É o conceito de Estado, é o conceito de nação e o que é Estado-nação, né? O que é um Estado? Um Estado, na verdade, é uma estrutura burocrática administrativa. Então, quando eu penso assim em Estado brasileiro, eu estou me referindo, na verdade, à estrutura burocrática administrativa do Brasil. Ou seja, eu estou me referindo ao corpo governamental brasileiro, à estrutura formada pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Isso é o Estado brasileiro. Só que esse Estado brasileiro, ele é responsável, né, por normatizar, por criar leis que regem uma nação. Aí vem um conceito de nação. O que é nação? Nação é um grupo de indivíduos, um grupo de pessoas que compartilham elementos culturais entre si. Compartilham o amor por uma língua, né? O amor por um determinado território, compartilham uma língua em comum, compartilham elementos culturais em comum. Então isso é nação. Então assim, Estado é o corpo burocrático administrativo, nação
é o povo, é um grupo de pessoas que tem elementos culturais em comum. Agora, o que é Estado Nacional? Estado Nacional é a união desse povo, é a união dessa estrutura burocrática administrativa dentro de um território. Então, para ser um Estado Nacional, eu preciso ter esse Estado, essa estrutura burocrática administrativa, responsável por um território delimitado por fronteiras, onde você tem uma nação, um povo, que respalda ou não esse Estado, mas um povo que segue as regras desse Estado dentro de um território. Então, assim, para ficar um pouco mais claro, vamos trabalhar com outros exemplos. Os palestinos são um bom exemplo disso. Eles têm uma estrutura de Estado, ANP, Autoridade Nacional Palestina, que tem lá, é um corpo burocrático administrativo. Eles têm primeiro-ministro, eles têm um parlamento, Os palestinos têm uma nação, tem um povo que se identifica como palestinos, tem um amor por uma bandeira, tem cultura em comum, só que eles não têm território, porque o território deles está ocupado pelo Estado de Israel. Então, os palestinos têm Estado, os palestinos têm nação, mas os palestinos não têm ainda Estado-nação. Beleza? Então, nessa questão, quando ele pergunta, explica o conceito de Estado-nação, eu tenho que falar, é uma estrutura burocrática administrativa que é responsável por legislar um determinado território delimitado por fronteiras, onde nós temos um povo que vive dentro desse território, sobre essas leis, e que compartilha elementos culturais em comum. E aí, quando ele pede para você diferenciar Estado-nação, do conceito de nação, aí você explica o que é nação. Nação é só um conjunto de pessoas que compartilham elementos culturais em comum. Beleza? Agora, a letra B, ele fala, indique qual desses conceitos é manifestado pelos habitantes da Crimeia em relação à Ucrânia. Bom, o conceito manifestado na Crimeia é o conceito de nação, porque a população da Crimeia é de maioria russa. Eles sentem que pertencem não às culturas e aos elementos vangloriados pelos ucranianos, e sim aos elementos culturais vangloriados e defendidos pelos russos. Então foi um referendo convocado pela própria Crimeia, sem autorização da Ucrânia, onde a população da Crimeia, se eu não me engano, acho que 98% da população da Crimeia, votou a favor de se separar da Ucrânia e se unificar aos russos, já que eles se identificam como povo, como nação, com os russos e não com os ucranianos. Então o conceito aqui é o conceito de nação. Tranquilo? Beleza? Então é uma questão bem conceitual, tá? Eu não vou dizer que essa questão é difícil, mas ela realmente não é fácil porque ela requer que você lembre desse conceito. Mas enfim, vamos passar para a questão 8 agora. Olha o que ele coloca lá. Desde o início de sua ofensiva, em 9 de julho de 2014, o grupo jihadista Estado Islâmico avançou de forma exponencial. Beneficiado pela fraqueza e sectarismo do Estado iraquiano e pela guerra civil na Síria, os radicais ganharam força e conquistaram novos territórios. Propagaram o terror a partir da dizimação de minorias étnicas e chocaram o mundo com as execuções de vítimas inocentes. Hoje, lideranças mundiais debatem uma coalizão capaz de parar os radicais, que avançam cada vez mais fortes e atrozes. Então ele está falando aí um texto sobre o Estado Islâmico, que também é algo muito contemporâneo, muito recente. Aí a pergunta é, o que é o Estado Islâmico e como surgiu? E letra B, qual é o principal objetivo do Estado Islâmico? Então assim, na verdade o Estado Islâmico, gente, ele acaba surgindo como um governo rebelde, dentro da Síria, fruto do que a gente vai até trabalhar na questão 9, um dos desdobramentos da Primavera Árabe. O que vai acontecer? A Síria já é governada há muito tempo por uma dinastia, a dinastia Al-Assad. Quem está no poder atualmente é o Bashar al-Assad. E o governo sírio, ele sempre se colocou a favor do governo teocrático do Irã e muito apoiado também pela Rússia. E contra o Estado de Israel e os membros do Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Então, dentro desse Oriente Médio tão complexo e tão importante na geopolítica global, o governo sírio era uma ameaça à liderança americana e ao Estado de Israel. E sempre foi um objetivo do governo americano romper esse Estado sírio contra os Estados Unidos e renovar ali o governo sírio num governo pró-americano. E o governo americano viu uma boa oportunidade durante a Primavera Árabe, quando vários movimentos eclodiram pelo norte da África e pelo Oriente Médio contra governos ditatoriais, esse movimento também atingiu a Síria. E ao atingir a Síria, o governo americano, a partir das suas manobras
internacionais foi fortalecendo e armando alguns grupos rebeldes sírios contra o governo do Bashar al-Assad. Só que, como de praxe, o tiro saiu pela culatra. Ao fortalecer alguns desses rebeldes vão dar origem ao Estado Islâmico. E aí vão começar, com o maior poder militar, a passar a comandar grande parte do norte da Síria, reprimindo e perseguindo minorias como sunitas moderados, xiitas, os curdos. E esse governo e esse Estado Islâmico acaba se fortalecendo e transbordando, e se aliando à população também mais radical do norte do Iraque, que é outro território invadido pelos Estados Unidos e que não conseguiu formar um Estado nacional coeso e com força para deliberar sobre o território, e eu acabei tendo a formação do Estado Islâmico, que hoje basicamente se forma ao longo do norte do Iraque e o norte da Síria. Então eu deveria falar de maneira bem sucinta que o Estado Islâmico é um governo formado por radicais, no gabarito ele até usa uma expressão jihadistas, que é uma expressão comum utilizada na mídia. Não gosto muito dessa expressão, acho que ela é um pouco etnocêntrica, mas enfim. Então é um governo formado, acho que a melhor expressão são radicais, islâmicos, que visam criar nessa região aí um regime teocrático e que tem perseguido todos aqueles indivíduos que são contra a sua política, desde sunitas e xiitas, que não concordam com as suas posturas, até os curdos e até membros aliados aos americanos e aos estados ocidentais. Então, quando ele coloca na letra A o que é o Estado Islâmico, basicamente eu tinha que dar uma resumida falando de todos esses aspectos. Agora, na letra B, ele coloca assim, qual é o principal objetivo do Estado Islâmico? Na verdade, o objetivo do Estado Islâmico é fundar um grande califado. Olha a palavra, califado. O que é um califado? Na verdade, o califado, ele é o governo que representaria toda a fé islâmica. Quando a gente fala assim, califa são os sucessores de Maomé. Quando Maomé morreu, existiram alguns califas, vamos dizer assim, entre aspas, para ficar um pouco mais claro para vocês. Quem seria o papa do islamismo? Quem seria o califa do Islã? O califa ele é equivalente ao papa, na Igreja Católica, o grande líder da religião islâmica. Só que desde que o Maomé morreu, ocorreram alguns califados, só que a partir de um determinado momento na história do Islã, esses califados não conseguiram mais ser unificados. Surgiram vários grandes líderes religiosos em regiões distintas, em países distintos, sem conseguir unificar um único califado. O objetivo do Estado Islâmico é criar esse califado. Mas para os olhares aí internacionais e até mesmo para o olhar do Islã, é um regime muito repressor, é um regime muito radical, que utiliza a violência como forma de garantir a sua hegemonia. E quem não concordar com eles acaba sendo executado. Então o objetivo seria estabelecer esse califado e também expulsar essa influência ocidental e norte-americana nessa região aí do Oriente Médio. Então a sua resposta deveria passar por esses elementos, Falar dessa questão do califado e falar dessa luta contra da presença americana e fundar um Estado teocrático, um Estado onde o líder religioso é o grande líder supremo do país. Beleza? Então essa é uma questão, eu considero ela difícil porque ela é muito contemporânea, E é uma questão que ainda está sendo, o Estado Islâmico, na verdade, ainda está sendo conhecido pelos estudiosos, As pessoas estão a cada dia que passa dissecando mais e entendendo melhor quais são as metodologias e quais são as práticas, são os objetivos desse Estado Islâmico. Então você deveria dar uma resumida falando desses aspectos aí. Bom, a questão 9, ela vem na mesma batida, Ele coloca uma imagem, e aí coloca lá, ele fala do Arab Spring, Ele fala do outono da primavera egípcia ou da primavera árabe, A fonte aí é exatamente de um endereço eletrônico, mas ele faz uma menção exatamente ao fato dessa primavera árabe não ter rendido tanto uma primavera. Na verdade, a imagem mostra isso, É uma primavera que já está caminhando para o outono e indo para o inverno. Então ele coloca lá, a interpretação da charge acima, a partir do que se esperava do movimento denominado como Primavera Árabe para os países do Oriente Médio. Então ele pede para interpretar isso. E a letra B, como a guerra da Síria pode ser associada ao movimento expresso na charge acima. Então vamos lá. Então a interpretação é basicamente isso que eu disse. Porque olha só, o que foi a Primavera Árabe? Foi um grande movimento
em busca de democracia, né? Ele começa na Tunísia, né, ali por volta de 2010, final de 2010, início de 2011, quando a população tunisiana começa a se rebelar contra um ditador que já estava há muitos anos no poder, Zine Ben Ali. E, na verdade, você tem quase todo o norte da África e grande parte dos países do Oriente Médio convivendo com a mesma realidade há muito tempo. Governos ditatoriais muito longos, uma população muito pobre e essa elite que está no poder, esse governo ditatorial e toda a sua base de apoio, enriquecendo com as riquezas naturais, principalmente o petróleo dessas nações. E uma população que não consegue ver uma perspectiva de futuro muito boa, porque a pobreza, né, o analfabetismo, a miséria acabam imperando nesses territórios. E aí esse movimento na Tunísia, ele acabou criando uma esperança para outros povos, que perceberam que a mobilização popular do povo tunisiano conseguiu derrubar o ditador e estabelecer um regime democrático. E isso foi se espalhando de uma maneira muito significativa. Vou chamar a atenção para a Revolução do Nilo, ou chamada também de Revolução de Lotus, que foi a derrubada do ditador egípcio que estava lá desde os anos 80, no início dos anos 80 no poder, né? O Hosni Mubarak. Aí nós vamos ter também, né, movimentos na Líbia que vão derrubar o Gaddafi do poder, que era o ditador que estava há 42 anos no poder. Isso foi se alastrando por vários países. Só que acreditava-se que esses países dariam realmente a guinada em direção à democracia, e não é bem isso que tem acontecido. Em muitos países, você ainda mantém um processo de transição, mas nesse processo de transição, a manutenção ainda da mesma elite no poder, só trocando o nome, né, dos líderes, mas a manutenção ainda de regimes autoritários, com a criação de alguns benefícios que não resolvem o problema como um todo. Então, na letra A, quando ele pede, interprete a charge acima a partir do que se esperava do movimento denominado da Primavera Árabe para o Oriente Médio, é isso, né? Se esperava o fim de regimes autoritários e a redução das desigualdades e uma ampliação da participação popular no poder, e o que tem se observado é que isso não tem vingado. O que tem se observado é que algumas reformas foram feitas, mas não de maneira plena por um regime democrático, uma inclusão maior da população, não só na participação política, mas na melhoria econômica, né, e social dessa população. Agora, a letra B vem muito no que a gente estava falando na questão anterior. Como a guerra da Síria pode ser associada ao movimento expresso na charge acima? Na verdade, a guerra da Síria, que tenta derrubar o ditador Bashar al-Assad, que também está há muito tempo no poder, ela não conseguiu um sucesso como se esperava. O que a gente vê hoje na Síria é um país completamente destruído e arrasado, né, uma onda migratória imensa em direção à Europa. Ao norte, o surgimento de um governo que poderia dizer que é pior do que o do Bashar al-Assad, mais radical e mais intolerante que o governo que eles tentam derrubar. Então a Primavera Árabe, na verdade, realmente, como eu disse, está se transformando num outono e num inverno árabe, porque, vamos dizer assim, as coisas pioraram na Síria, porque a Síria passou a ter mais instabilidade, bombardeios a todo momento, a infraestrutura do país completamente destruída e arrasada, e uma horda de refugiados tentando aí avançar e procurar abrigo em outros países, e a gente tem visto isso nos telejornais, principalmente em direção à Europa, que é a região que apresenta uma melhor qualidade de vida aí, mas que tem, barrado a entrada desses imigrantes. Então, você tem uma situação aí de instabilidade ainda mais grave do que a que tinha quando o Bashar al-Assad estava no poder. Assim, Alex, você está dizendo então que é melhor ficar com o Bashar al-Assad? Eu não estou pontuando isso, né? Não vou entrar nem nesse mérito, mas é que é uma coisa bem complexa. A gente pode afirmar, sem sombra de dúvida, que a tentativa de remoção desse ditador do poder não foi bem sucedida e não tem sido bem sucedida. A coisa não tem caminhado da maneira como deve, né, da maneira melhor para a sua população. Bom, e aí, para a gente encerrar, vamos para a questão 10. A questão 10 ele coloca lá, em 2011, houve grande discussão no país sobre o projeto de um novo Código Florestal. Entre as principais polêmicas que envolvem o tema está a flexibilização das APPs, Áreas de Preservação Permanente, correspondentes às faixas de mata ciliar, em virtude do grau de degradação em que se encontram. Aí ele coloca assim, explique, letra A, o motivo que levou à destruição da mata ciliar em áreas rurais brasileiras, e B, a função da mata ciliar. Bom, a letra B eu já respondi nas outras questões, né? A mata ciliar ou mata de galeria é a mata que acompanha a margem dos rios, e a função dela é conter a carga de sedimentos que
possam cair dentro do rio por conta do escoamento superficial e do fenômeno natural da erosão, e, com isso, conter o processo de assoreamento dos rios. Então, ele tem como objetivo segurar, reter a margem dos rios e todo um processo de assoreamento nesses rios. Agora, a letra A que é interessante, ele coloca o motivo que levou à destruição da mata ciliar em áreas rurais brasileiras. Gente, a água é um elemento básico para a vida, né? E a prática da agricultura, ela precisa da água. Então, a ocupação irregular dessas faixas marginais para práticas agropecuárias, né, como irrigação e como abastecimento do gado e dos animais, acabou sendo um dos principais elementos responsáveis pelo desmatamento dessa mata ciliar e o comprometimento. Eu vou pegar só um exemplo. O Rio São Francisco, ele tem um apelido de Rio dos Currais. Olha o apelido. Porque no processo de interiorização do Brasil ao longo da sua margem, foi sendo implementado a atividade agropecuária, atividade pecuária, curral, onde o animal fica preso. Então, a água do rio foi sendo usada para abastecer os animais. Só que nesse processo de pastagem dos animais, essa mata muitas vezes ela ficou comprometida. Então, como ele coloca aqui para a gente apresentar um motivo que pode ter levado a essa degradação, eu tenho que citar, eu não posso deixar de citar essa ocupação pela atividade agropecuária da faixa marginal dos rios. Mas eu também posso falar o seguinte, posso trabalhar outros elementos. Como, por exemplo, geralmente na margem dos rios você tem uma região de várzea. E essa área de várzea, o que é a várzea? A várzea é um lugar que periodicamente é inundado pelo rio. E o rio deposita alguma carga sedimentar de matéria orgânica que torna esse solo muito fértil. Então, o fato de você ter próximo da margem dos rios solos de várzeas que também são férteis, também é um elemento. Mas aí recai sobre a ocupação agropecuária também, né? Então, eu posso falar da fertilidade da mata de várzea dos rios, levando ao processo da agricultura a ser desenvolvido ali. A implementação da atividade pecuária para a exploração da sua água, a irrigação, das faixas marginais do rio, a utilização da água para irrigação, tudo isso contribui pelo processo de desmatamento e aí, consequentemente, de degradação dessa área, que aí, como a gente já tinha falado, pode provocar processos como, por exemplo, o assoreamento. Então, o motivo seria esse. E a letra B, como eu já falei, já expliquei o que é essa mata ciliar, lembrando que ela também pode ser chamada de mata de galeria. Bom, então com isso a gente conclui a nossa aula, e a gente se encontra aí num próximo vídeo. Beleza, galera? Um abraço.